Quer levar o inglês do seu filho para a próxima fase? Traga ele para Fisk. Aqui, a partir dos 4 anos, ele dá start em um novo idioma de um jeito super conectado. Fisk 65 anos. A aventura de aprender inglês começa aqui. Mais de 30 crianças perderam as mães vítimas de feminicídio aqui no estado do Mato Grosso nesse ano. De acordo com dados da Polícia Civil aqui do estado, 18 mulheres foram assassinadas. Dentre elas, 15 dessas mulheres foram assassinadas por seus parceiros. Você já parou para pensar o que acontece com essas crianças que são filhas de vítimas de feminicídio? Você vai acompanhar agora uma matéria completa onde nós pesquisamos e descobrimos que o governo federal sancionou uma lei que prevê uma pensão para crianças que ficaram órfãs. Sou órfã desde os meus 11 anos de idade em razão de crime de feminicídio, que à época não era assim denominado. Mas por que uma importante conquista? Quando uma criança ou uma adolescente tem sua mãe brutalmente arrancada, o sentimento de desamparo não é apenas emocional, ele é também material. Há o questionamento de quem irá me sustentar, quem irá cuidar de mim, quem ficará comigo. Por outro lado, quando o autor desse crime é o pai dessa criança ou adolescente, ele estará duplamente desamparado. Haja vista que esse autor poderá estar foragido ou preso. Portanto, esta pensão especial instituída pela nova lei proporcionará um suporte mínimo a este órfão, para que, até que ele complete os 18 anos, ele esteja minimamente amparado, até que ele possa conseguir seguir sozinho com a própria vida. O benefício poderá ser concedido provisoriamente antes da conclusão do julgamento do crime, se houver indícios fundados que houve realmente feminicídio. Se for decidido pelo juiz, após trânsito em julgado, que não houve feminicídio, o pagamento será imediatamente suspenso, mas os beneficiários não serão obrigados a devolver o dinheiro já recebido, a não ser que seja comprovada má-fé. Vou tecer algumas considerações acerca da Lei 14.717 de 2023, que instituiu a pensão especial para os filhos e dependentes menores de 18 anos e que são órfãos em razão da ocorrência do crime de feminicídio. E antes de tecer as considerações que ficaram pré-estabelecidas nessa lei, é importante nós consignarmos qual é o objetivo da legislação. Bom, nós sabemos que a maioria dos crimes de feminicídio decorrem de situações pretéritas de violência doméstica, onde o homem, o provedor do âmbito familiar, o cônjuge, o companheiro, ele acaba cometendo o crime de feminicídio contra a sua companheira. Ou seja, nós nos deparamos com a situação onde o homem, do âmbito familiar, ou está preso ou está foragido, a mulher faleceu em decorrência do crime e as crianças daquele âmbito familiar ficam desamparadas, sem ter ali uma organização paterna e materna, sem ter pessoas que possam gerir a sua vida, e elas acabam sendo institucionalizadas. Por quê? Porque muitas das vezes os parentes mais próximos, eles não conseguem prover aquelas crianças financeiramente, então essas crianças acabam sendo direcionadas para órgãos, para institutos, onde elas possam ser adotadas ou ser devidamente amparadas. Então é justamente por isso que essa lei trouxe alguns mecanismos de amparo financeiro para essas crianças, para que elas possam permanecer no âmbito, no seio familiar. E para que haja o pagamento do benefício que está previsto em lei, há necessidade de se preencher alguns requisitos. A lei estabelece que a pensão especial deve corresponder ao valor de um salário mínimo mensal, que esse benefício não poderá ser acumulado com outros benefícios previdenciários, tampouco com pensionamento militar, e para que haja o requerimento desse benefício, deve-se cumprir alguns requisitos que estão previstos em lei. O primeiro dele é comprovar a renda per capita familiar mensal, que deverá corresponder ao valor igual ou inferior a 1/4 ou a 25% do salário mínimo.
Além disso, os beneficiários devem comprovar a minoridade civil até a data do óbito desta vítima, ou seja, devem comprovar que são menores de 18 anos. Deve-se comprovar ainda os indícios da materialidade do crime de feminicídio, ou seja, que a vítima ela morreu em decorrência do seu gênero feminino ou em decorrência de alguma situação de violência doméstica. Caso contrário, se for uma situação de homicídio contra a mulher e não de feminicídio, não haverá o deferimento desse benefício, desse pensionamento. É importante ainda consignar duas questões. A primeira é que o representante legal desses menores, desses dependentes que irão solicitar esse benefício, não poderá ser autor, partícipe ou coautor do crime de feminicídio contra esta vítima. Além disso, essas crianças, esses dependentes, esses adolescentes, não poderão serem condenados ao ato infracional análogo ao crime de feminicídio, porque, caso contrário, não será deferido esses benefícios a eles, e esse benefício, lembrando que ele cessará com a maioridade civil, ou seja, até esses dependentes completarem 18 anos ou até em razão do seu falecimento. Lembrando que o benefício ele é conferido ao conjunto de filhos e de dependentes dessa vítima, ou seja, a depender da quantidade, na medida em que cada um deles vai completando a maioridade, os outros continuarão recebendo esse benefício. O eventual suspeito de autoria ou coautoria do crime não poderá receber ou administrar a pensão em nome dos filhos. O projeto também impede o acúmulo da pensão com outros benefícios da Previdência Social. A criança que presencia a morte dos pais, da mãe no caso, ela sofre um trauma e depois nós precisamos tratar esse estresse pós-traumático. Então, o mais indicado nesse caso seria a terapia, da qual vai fazer com que a criança elabore seus sentimentos e entenda o que aconteceu de uma forma mais amena. Muito importante o apoio dos cuidadores, de quem fica com essa criança e que eles possam prover segurança a ela. Entender que ainda tem alguém que acolhe, ainda tem alguém que abriga, que cuida e traz tudo o que essa criança necessita. A terapia, nesse caso, pode ajudar a amenizar essas sequelas. Talvez a criança não venha superar o que aconteceu, mas amenizando ela possa ter uma vida mais calma, conviver melhor com isso e ressignificar essa morte. Então, é muito importante ficar atento aos sinais, aos comportamentos que essa criança traz, se eles são disruptivos e as suas necessidades. E sempre manter a atenção e o diálogo com essa criança para que ela possa elaborar melhor tudo isso. Muito importante entender que diante de um assassinato da mãe, pelo pai ou padrasto, ou até mesmo por um desconhecido, é algo muito traumatizante para a criança. Então, é importante observar, como ela vai ficar após o acontecimento. Além do luto, da perda do ente querido, da mãe, também pode acontecer algumas manifestações, como agressividade, manhas, Então, a criança, na verdade, ela quer chamar atenção para o seu sofrimento, para a sua dor, Então, é sempre importante buscar por um psicólogo, pois isso pode ter questões avassaladoras na vida da pessoa, despertar alguns distúrbios, como depressão, por exemplo, e também fazer com que essa criança frequente a terapia, entenda os seus sentimentos. Talvez ela nunca supere, mas aprenda a conviver melhor com esse sentimento de perda, com essa insegurança, Pensando que um pai ou um padrasto que poderia dar essa segurança para ela, tirou quem ela via esse porto seguro. Pode ser muito avassalador, eu acho que é essa a palavra, avassalador para a criança, porque ela fica num momento de incertezas. Então, quem fica com a guarda, com o cuidado dela, precisa garantir essa segurança e fazer com que ela entenda que ela está segura naquele momento, com que ela possa contar com essas pessoas
e também o atendimento psicológico é indispensável nesse momento. É importante apoiar as vítimas de relacionamento para que elas denunciem o seu abusador. Relacionamentos abusivos geralmente podem trazer a violência junto, e lembrando que isso traz perigo à integridade e segurança de toda a família. Então, uma rede de apoio é bem interessante para que a vítima se sinta encorajada a denunciar e sair daquela situação, que geralmente ela acaba acontecendo, pois ela não tem como sair daquilo. Ela está isolada, ela geralmente não tem uma renda, né, não tem uma segurança. Então é importante que isso seja garantido de alguma forma, seja pelo Estado, ou seja por algum familiar ou algum amigo próximo, para que ela possa se manter e se encorajar a denunciar. Então, lembrando que essa pessoa está em uma situação de vítima, que ela não tem uma boa autoestima, que ela provavelmente pode estar num quadro depressivo, vulnerável a vários acontecimentos. Então, se possível, o acompanhamento psicológico, seja através de grupos, de comunidade, seja através da clínica, para que ela possa manter e entender essa situação e possa mudar esse ciclo e consiga estabelecer novas relações e novos momentos na sua vida. O Estatuto da Criança e do Adolescente assegura com absoluta prioridade a efetivação dos direitos fundamentais das crianças referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Toda criança tem um direito à vida e à saúde, sendo que essa garantia começa antes do nascimento, com a atenção humanizada durante a gravidez, o parto e pós-parto, garantindo assim o desenvolvimento adequado do bebê e seu nascimento de forma segura, sendo primordial para a existência da criança. Após o nascimento, o direito à saúde permanece com os cuidados básicos durante toda a fase do desenvolvimento infantil. As crianças têm o direito de ir e vir, de demonstrar sua opinião, de se expressar e participar da vida comunitária. Este é o direito à liberdade. Elas também devem ser protegidas, mantendo sua integridade física, psíquica e moral, e devem ter preservada a imagem, a identidade, a autonomia, os valores, as ideias e crenças, os espaços e objetos pessoais.